A segunda propriedade periódica que a gente vai estudar é chamada de energia de ionização, que também é conhecida como potencial de ionização, que nada mais é do que a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo. Você tem que fornecer energia para um átomo para você conseguir arrancar um elétron dele. Normalmente, os elétrons retirados são da camada de valência. Então, eu tenho aqui três equações para vocês observarem a seguinte situação. Você tem um átomo aqui que recebe uma energia E1, ele perde esse elétron, né? Essa energia foi capaz de arrancar esse elétron e esse átomo virou um cátion, com uma carga positiva. Só que esse cátion recebe uma nova quantidade de energia e perde mais um elétron e fica como um A2+. E esse A2+, recebe mais uma quantidade de energia e ele consegue perder mais um elétron, daí fica como A3+. Detalhe importante é, essa E1 aqui é chamada de primeira energia de ionização. Primeira energia, vou colocar aqui, ó, energia de ionização. Essa aqui vai ser a segunda energia de ionização. E essa é a terceira energia de ionização, e se tivesse uma quarta, seria a quarta e tudo mais, tá? Então a primeira energia de ionização é simplesmente a energia necessária para você retirar o primeiro elétron. A segunda energia de ionização é a energia necessária para você remover o segundo elétron desse átomo. E repara que essas energias sempre vão crescer. A primeira energia sempre vai ser menor que a segunda, sempre vai ser menor que a terceira. Por quê? Porque você está aumentando a dificuldade de retirar. Né? Quanto menos elétrons você tiver num átomo, mais fortemente esses elétrons vão ser atraídos pelo núcleo, porque aqui, entre o núcleo e o elétron, você tem uma força de atração. Então, quanto mais próximo do núcleo, mais forte vai ser a atração. Quanto mais afastado do núcleo, menor vai ser essa atração. Então, menor vai ser a energia necessária para você remover esse elétron, certo? Por isso que a energia de ionização depende do raio atômico. Então, pensa comigo, você tem aqui um átomo que tem esse raio e você tem outro átomo maior que tem um raio maior. Né? Vamos colocar o elétron aqui e outro elétron aqui. Repara que no caso B, né, vou chamar de caso A e caso B. No caso B, esse elétron está mais afastado do núcleo, enquanto que no elétron do átomo A está mais próximo do núcleo. Então a força de atração no caso A vai ser maior em relação ao caso B. Então se a força de atração do elétron pelo núcleo é maior, você vai precisar de mais energia para conseguir arrancar esse elétron em relação ao átomo B. Então repare que quanto for maior o raio, né, quanto maior for o raio, mais fácil vai ser arrancar esse elétron. Se é mais fácil arrancar esse elétron, menor vai ser a energia necessária para arrancar esse elétron. Então a tendência de crescimento da energia de ionização segue o sentido oposto ao crescimento do raio. Então vai crescer no sentido oposto. E o maior valor de energia de ionização são nessa região aqui. E a menor valor de energia de ionização, esse valor aqui. Que está coerente com as regiões da tabela periódica. Né? Aqui, do lado de cá, você tem os gases nobres e os metais. Né? Pensa comigo, os gases nobres são elementos estáveis. Então você acha que eles vão perder elétron por qualquer energia? Claro que não. Né? Eles vão ter que precisar de muita energia para você conseguir arrancar um elétron deles. Já aqui você tem os metais, e os metais alcalinos, né? E com grande raio, que eles têm uma alta reatividade, então é muito fácil eles perderem elétrons. A terceira propriedade periódica que a gente vai estudar é chamada de afinidade eletrônica ou eletroafinidade, que é basicamente o sentido contrário à energia de ionização. Na energia de ionização você fornecia energia para remover o elétron, na afinidade eletrônica você perde energia para ganhar um elétron. Então a energia liberada por um átomo isolado e gasoso, que essa faz parte da definição, ao receber um elétron. Então quanto mais afim um átomo for do elétron, mais energia ele vai liberar. E mais estável vai ser o ânion formado. É como, vou fazer uma analogia com relacionamentos, né? Porque com relacionamentos todo mundo entende. Quanto mais afim você tiver de uma garota ou de um rapaz, mais energia você vai gastar para tentar conquistar esse rapaz ou essa moça. Concorda? Tudo bem? É basicamente essa a ideia. Se você não está muito afim, você não vai fazer muita coisa. Mas se você está afim, você vai fazer muita coisa. Você vai gastar muita energia. Então, quanto mais afim o átomo for do elétron, mais energia ele vai gastar, vai liberar, para conseguir esse elétron. E quanto mais energia liberada,
mais estável será o ânion formado. Então aqui você tem duas situações. O átomo isolado do flúor, para receber um elétron, ele vai liberar essa quantidade de energia, 328. E o oxigênio, para receber um elétron, ele vai liberar essa quantidade de energia. Então quem que liberou mais energia? O flúor. Então o flúor vai ser mais estável do que em relação ao ânion oxigênio. Ok? Então qual que é a tendência de crescimento? A tendência de crescimento segue o comportamento da energia de ionização. Ela cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita. Exceto os gases nobres, porque os gases nobres a gente tira dessa equação. Gases nobres não têm afinidade por elétrons porque eles já são estáveis. Ok? A quarta propriedade que a gente vai estudar é chamada de eletronegatividade, que é a tendência de um átomo atrair para si os elétrons de uma ligação. É como se fosse um cabo de guerra. Imagina que você tem aqui duas pessoas, né, disputando, vou colocar mais longe aqui, disputando um cabo de guerra. Aqui está a bandeirinha e tudo mais. E aqui está o limite em que a pessoa vai ganhar ou vai perder o cabo de guerra. Certo? Vamos chamar de pessoa A e pessoa B. Se a pessoa A e a pessoa B têm exatamente a mesma força, concorda que tecnicamente ninguém vai ganhar? Certo? Por quê? Porque os dois puxam a corda com a mesma força. Só que se A for mais forte do que B, concorda que a bandeirinha vai ficar mais para o lado do A e o A vai vencer? Né? E se B fosse o mais forte, B venceria e a bandeirinha ficaria mais perto de B. Então basicamente isso que é eletronegatividade. Se a eletronegatividade de A e B são iguais, os elétrons eles não vão estar mais para um lado e nem mais para um outro. Eles vão ficar, né, entre os dois átomos. Se o A for mais eletronegativo do que B, os elétrons da ligação química vão ficar mais próximos de A. E se fosse o contrário, ficariam mais próximos de B. Tá bom? Ele tem uma escala, a eletronegatividade tem uma escala de 0 a 4, isso foi de uma determinação, e o flúor é o elemento mais eletronegativo. Tudo bem? Com valor igual a 4, ou 3,9899. Tá? Essa aqui é uma sequência para facilitar a nossa vida, né? Em que você tem eletronegatividade crescente da direita para a esquerda. E para você lembrar dessa frase, dessa sequência, existe uma frase que a gente fala aqui, ó. Fui ontem no Clube Brasil e só conheci pessoas horríveis. E só lembrar que os metais também têm eletronegatividade, mas ela é muito baixa. Tudo bem? Então, para você decorar essa sequência que cresce dos metais até o flúor, que é a eletronegatividade, é só você decorar essa frase. A tendência de crescimento é a mesma, né? Segue também a tendência de crescimento de afinidade eletrônica e energia de ionização. A gente tira também aqui os gases nobres, porque como isso aqui é a tendência de puxar os elétrons numa ligação, gases nobres não gostam de fazer ligações, então a gente exclui eles dessa propriedade. A próxima propriedade periódica é chamada de eletropositividade, que é basicamente o oposto também da eletronegatividade, que mede a capacidade de um átomo em doar elétrons quando você está comparando ele a outro átomo. E a tendência de crescimento dele vai ser o oposto da eletronegatividade, ou seja, vai crescer de cima para baixo e da direita para a esquerda, também esquecendo aqui os gases nobres, certo? E faz sentido, porque quem tem maior capacidade de doar elétrons são os metais, né? Aqui você tem os ametais, né, mais ou menos nessa regiãozinha aqui, e o restante você tem os metais, então faz sentido crescer no sentido oposto. Tudo bem? Aí a gente tem mais 3 propriedades periódicas que elas são muito menos comuns, então que é o volume atômico. O volume atômico é ocupado por é o volume ocupado por 1 mol de átomos em estado sólido, então isso aqui tem a ver com a capacidade de empacotamento desses átomos. Ele tem esse sentido de crescimento, até por isso que não cai muito, né? Porque não tem um crescimento bonito, assim como a gente viu nas outras propriedades. Né? Ele cresce em sentidos diferentes aí ao passar da tabela periódica. 1 mol de átomos, a palavra mol, e eu vou ser bem rápido em relação a isso, a palavra mol indica uma quantidade de átomos, que é a quantidade de 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Tá? É muito átomo. Né? É a mesma coisa que você fala assim, uma dúzia são 12 unidades de alguma coisa.
O mol são 6 vezes 10 a 23 unidades de alguma coisa. Tá? A densidade, ela cresce, né, de cima para baixo e para o centro. Então os elementos mais densos vão ser esses elementos aqui do meio. E no caso, o elemento mais denso da tabela periódica é o ósmio, que tem a densidade de 23 kg por litro. Para vocês terem ideia, a água, né, tem 1 kg por litro. Então o ósmio é muito mais denso, né, do que a água. E a última propriedade, né, é a tendência de comportamento dos pontos de fusão e ebulição. E na família 1A e 2A, né, no grupo 1 e grupo 2, ela cresce de baixo para cima, da esquerda para a direita. No resto da tabela periódica, aqui, ó, nos ametais ou nos elementos que terminam a distribuição eletrônica com subnível P, cresce de cima para baixo, né, e da direita para a esquerda. E aqui no meio, nos elementos de transição, cresce para os meios. Então não tem também, né, não é fácil a gente identificar isso aqui de cara. Tá? O que uma questão pode cobrar é falar o seguinte: eu tenho os elementos químicos do grupo 1, dos metais alcalinos. Quem vai ter o maior ponto de fusão? Aí você, né, mais fácil de comparar. Tudo bem? Então é isso, gente. Valeu.